nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Fiel, Corinthians faz proposta oficial por Wallace da Udinese da Itália. Vou trazer essas informações para vocês. Vamos falar também sobre Gabigol. Está nos planos do Corinthians? O que mudou? Tenho novas informações para trazer para vocês referente ao Gabigol e Raul Gustavo de malas prontas para ir para a Europa, tá? Tem muitas informações para vocês, totalmente atualizadas. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, totalmente gratuito, então, fiel. Chegando a 30 mil inscritos, como vocês sabem, vou sortear duas lindas camisetas dessa do Corinthians para vocês. Combinado? Então, chega de enrolação, já deixou o like, já se inscreveu? Então, bora falar de Timão, porque o Raul Gustavo está de malas prontas para sair do Corinthians, tá, fiel? É isso mesmo, achamos aí um clube que está interessado no Raul Gustavo e se trata do Ferencváros da Hungria. Nome complicado de falar, mas graças a Deus o Raul Gustavo tem proposta e deve deixar o Corinthians, tá, fiel? O Raul Gustavo nunca se adaptou ao Corinthians, nunca jogou bem no Corinthians, nunca se deu bem e, cara, o Raul Gustavo já está fazendo hora extra no Corinthians para sair. Bom, o Corinthians aí terá um lucrinho em cima do jogador, então já podemos aí praticamente nos despedir do Raul Gustavo, que está de saída aí para o futebol húngaro, tá, fiel? Está indo para a Hungria aí jogar bola, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente à saída do Raul Gustavo. Vocês acham que ele merecia ter mais chance ou vocês acham que já vai tarde? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente ao jogador. Fiel, sobre o goleiro Santos, o goleiro, ele abriu aí conversas com o Corinthians, ele já deu declarações que realmente está em negociação com o Corinthians. Ele disse que vê o Corinthians com bons olhos, porém a negociação está emperrada com o Fortaleza após a pedido aí do Fortaleza não agradar o Corinthians. Há divergências financeiras e as negociações estão emperradas, estão travadas, tá, fiel? Então Corinthians aí e Fortaleza estão vivendo uma novela para a contratação do goleiro Santos. Eu já deixei muito bem claro aqui para vocês que não é o tipo de goleiro que me agrada, nem o Santos, nem o Cleiton e nem o Adriel, que eram os três goleiros que o Corinthians estava disposto aí a negociar. Nenhum dos três goleiros me agrada para aí o gol do Corinthians, tá? Saiu informações também que o Corinthians poderia estar negociando com o goleiro Tadeu. Fiel, esta informação ela é totalmente enganosa. Até na data de hoje não existe nenhum tipo de negociação entre Corinthians e Tadeu. O Corinthians aí tentou negociar primeiramente com o Cleiton do Red Bull Bragantino, que ouviu o não de cara do Red Bull, tentou negociar aí com o Adriel, que pertence ao Grêmio, está emprestado ao Bahia, também teve uma negativa, e agora tenta negociar com o Santos, está em negociação, as negociações não estão descartadas, não estão encerradas, mas porém estão travadas sim, tá? E vive um impasse financeiro aí entre Corinthians e Fortaleza para aquisição dos direitos federativos do goleiro. Fiel, comentem porque eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham do goleiro Santos? Vocês acham que seria uma boa no Corinthians ou não? Comentem porque eu quero saber o que vocês acham em relação a essa história, tá? Fiel, quero trazer informações para vocês aqui referente... Já estamos falando do mercado da bola, né? Mas os jogadores aí que eram considerados aí jogadores mais próximos do Corinthians, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Gabigol. Corintianeiro, o que mudou nessa situação do Gabigol que você disse no começo do vídeo? Fiel, o Gabigol continua sendo prioridade no Corinthians, até para esclarecer as perguntas de vocês, tá? Porém, quem quiser tirar o Gabigol agora na metade do ano, tem que pagar a multa. Quem não quiser, tira o Gabigol em dezembro, porque no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube de futebol. A questão aqui é o seguinte, o Fabinho Soldado negocia diretamente para tentar tirar o Gabigol agora, já na metade do ano. Porém, o Corinthians não vai arcar com altos custos financeiros para tirar o jogador de lá, porque nenhum clube compensa você ir lá, por exemplo, e pagar 10 milhões. Vamos jogar baixo aí, pagar 10 milhões, 15 milhões de multa contratual, porque no final do ano ele vai vir de graça. Mas para o Flamengo também, não adianta ele fazer uma pedida alta, porque senão o Flamengo perde o jogador sem faturar sequer R$1, sendo que o Flamengo, lógico que já faturou, futebolisticamente o retorno do Gabigol foi feito, né? São mais de 11 títulos. Só que financeiramente, o Flamengo não vai faturar nada, já que ele pagou mais de 100 milhões no Gabigol e no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Então o Corinthians se mantém
muito esperançoso no Flamengo fazer uma pedida baixa para que o Corinthians possa tirar o jogador no meio do ano e trazer. Esse era o plano do Corinthians. Era não. É o plano do Corinthians até hoje. É tirar o Gabigol na metade do ano, com aí o Flamengo fazendo uma pedida barata para o jogador não sair totalmente de graça, o Flamengo não lucrar nada. Porém, fiel, na data de ontem, vocês devem ter acompanhado a repercussão que deu entre Cruzeiro e Dudu, que estava praticamente tudo certo, com o Cruzeiro ir pro Dudu. Enfim, o Dudu não vai mais pro Cruzeiro, tá? E o Cruzeiro entrou forte na briga para tentar contratar o Gabigol. Depois que o Dudu era prioridade e não deu certo, a prioridade agora passa a ser o Gabigol. E segundo informações que eu tenho de fontes de dentro do Corinthians, que recebi, é que o Gabigol já tem uma proposta oficial em mãos do Cruzeiro e não é baixa, é uma proposta muito boa e o Flamengo vê com bons olhos, o Flamengo vê uma negociação mais benéfica financeiramente fechar com o Cruzeiro do que fechar com o Corinthians. Corintianeiro, desculpa, Fel, está descartado aqui uma contratação do Gabigol, então não está nada descartado, tá, Fiel? Ainda há negociações, ainda não tem nada fechado com o Cruzeiro. Porém, a situação ela se complicou mais porque o Cruzeiro está de SAF nova e além do Cruzeiro estar de SAF nova, eles estão com bastante dinheiro em caixa. Então, já contrataram o Cássio, estão buscando grandes jogadores no mercado, igual o Dudu, para fazer uma proposta para tirar o Dudu do Palmeiras hoje. Não é barato e quase o Dudu foi para lá. O Gabigol, a mesma coisa. Então, pode ser que o Corinthians perca o Gabigol para o Cruzeiro. Já devo lembrar vocês que o Gabigol, ele vê o Corinthians com bons olhos. Ah, mas por que, corintianeiro? Porque o Gabigol se identifica muito com a torcida do Corinthians, que é a torcida de massa. O Gabigol é jogador de massa. O Corinthians tem a maior vitrine no mercado brasileiro, 1000 vezes mais do que o Cruzeiro. É diferente o Dudu ir lá e fazer um gol, o Gabigol ir lá e fazer um gol num clássico de Minas, do que o Gabigol fazer um clássico aqui, fazer um gol num clássico aqui de São Paulo jogando pelo Corinthians. Um gol contra o Palmeiras, um gol contra o São Paulo, um gol contra o Santos. É totalmente diferente, tá, fiel? A dinâmica é totalmente diferente, porque o Corinthians tem a maior vitrine do Brasil, disparadamente. Já trouxe para vocês aqui alguns exemplos. Por exemplo, o Paulinho foi parar no Barcelona, jogando no Corinthians, foi para o Barcelona. O Pedrinho, que jogou meia bola no Corinthians, foi parar no Benfica, sendo uma das maiores vendas do Corinthians. O William foi para o Chelsea. Então o Corinthians tem essa vitrine, eles põem bastante jogadores para a Europa, vende bastante jogadores para a Europa, porque o Corinthians é realmente uma vitrine e uma mãe, né? Porque, desculpa, fiel, nunca vi vender e negociar seus jogadores tão mal assim como o Corinthians, tá, fiel? Então o Gabigol segue nos planos, porém o Cruzeiro agora na parada de SAF nova e maior proposta até o presente momento na mesa do Gabigol. Não estou dizendo que ele vai aceitar, não estou dizendo que ele não vai vir para o Corinthians, mas estou dizendo aqui que a situação ela vai se complicando porque o Corinthians não tem condições hoje, financeiramente, de entrar em qualquer leilão com o Cruzeiro para aquisição do jogador. Mas não tem nada descartado. Qualquer informação que tiver referente ao atacante, eu trago aqui para vocês. Combinado? Então, comentem porque eu quero saber sua opinião referente ao Gabigol, tá, fiel? Vamos falar sobre o Wallace aí, volante da Udinese da Itália, que agora sim, fiel, na data de hoje, o Corinthians faz proposta para o Wallace em caráter oficial. Ah, corintianeiro, mas como assim oficial? O mercado da bola tá fechado. É lógico, tá, fiel? O Corinthians faz a proposta verbalmente. Se o jogador aceitar, no dia 10 de julho ele manda a proposta em papel timbrado, totalmente oficial, para ver se o jogador aceita ou não. Qual que é a questão aqui do Wallace, primeiramente, tá? Ó, vou até escrever aqui, fiel, para não cometer nenhuma injustiça e trazer aqui nenhuma informação falsa para vocês. A primeira pedida do Udinese, porque é 8 milhões de euros, equivalente a 46 milhões de reais, tá? Depois das negociações do Corinthians, depois de bastante conversa, esses valores chegaram hoje para o Wallace sair da Udinese da Itália, 6 milhões de euros, equivalente a 34 milhões de reais. Isso pela boa relação que o Wallace tem com o clube e mais, o Wallace quer sair de lá e quer vir para o Brasil. Ele está dando prioridade para o Brasil, apesar de ter mercado na Europa, porque diferente de outros jogadores que o Corinthians negociou e está negociando,
O Wallace está numa fase perfeita. O Wallace está jogando muita bola, fiel. Só que o Corinthians, mesmo com a pedida, mesmo que o Udinese abaixou o valor de contrato do jogador para adquirir seus direitos federativos, mesmo abaixando aí para 6 milhões de euros, o Corinthians ainda considera um valor alto. Então é por isso que eu falo para vocês, que eu já trouxe em vídeos anteriores, que o Fabinho Soldado vai ter que fazer milagre. Quando abrir o mercado da bola, o Fabinho Soldado vai ter que se virar nos 30, porque é um clube que não tem dinheiro em caixa, fiel. Depois da saída da VaidBet, tudo se complicou. Porque uma coisa é você ter um patrocinador master que te dá 10 milhões mensais, 10 milhões mensais, que é o equivalente a 120 milhões anuais, e 360 em 3 anos, tá? Só que a VaidBet pagava o Corinthians mensalmente para ajudar. Então você perde um aporte financeiro de 10 milhões mensais e te complica totalmente a sua saúde financeira, principalmente no mercado da bola, que o Corinthians estava contando muito com essa grana. Tem dinheiro para entrar? Tem. O Corinthians espera vender o Wesley em breve. Tem a multa do Carlos Miguel de 23 milhões de reais. Porém, o Corinthians tenta a renovação, mas é considerado muito difícil essa renovação do Carlos Miguel. Qualquer novidade eu trago para vocês também. E o Corinthians vê um valor alto, 34 milhões no Wallace. Aí que me chama a atenção, porque uma coisa é você trazer jogadores que são apostas. Já trouxe isso para você no primeiro vídeo. E uma coisa é você trazer jogadores que são contundentes, jogadores que são bons, jogadores que chegam para ser titular, jogador que tem a probabilidade maior de chegar jogando e dar certo, porque ele já está bem lá, porque ele já está jogando bem, tanto é que já tem proposta da Europa, só que a preferência do jogador é o Brasil. Então, se o Corinthians não tem poder financeiro para contratar um jogador que custa 34 milhões, porque o Udinese ainda baixou o seu valor, a gente vai contratar quem no dia 10 de julho? Quando abrir o mercado da bola? Me explica aí. Se o Corinthians não tem condições financeiras para contratar um jogador de 34 milhões de reais, a gente vai contratar quem? A gente quer contratar um jogador do quê? De 7 milhões? De 5 milhões? Pagar 14 milhões? 13 milhões? E ainda dividido? É lógico, então, que o Corinthians vai sofrer muito nesse mercado da bola. Por isso que eu falei para vocês que o Fabinho Soldado vai ter que se virar nos 30. E não é qualquer clube hoje que divide para o Corinthians. Não é qualquer clube hoje que vende para o Corinthians sem um adiantamento financeiro. Isso aí é obra da gestão passada que danificou totalmente a imagem do clube. E também o Corinthians no atual momento deixou aí, errou bastante também. Não vou aqui defender o Augusto Melo nessa parte. O caso do Matias Rojas, vocês acham que isso não chega no mercado? Vocês acham que essas notícias não espalham? Matias Rojas que estava no clube e foi embora aí porque o Corinthians não pagou aí nenhum real para o jogador, segundo o atleta. Inclusive o jogador cobra na justiça aí uma verba equivalente que seria até o final do seu contrato. Então tem o caso do Matias Rojas, o Félix Torres, o Corinthians corre o risco de transfer ban se não pagar, porém o Augusto Melo disse que essa semana já resolve tudo, só que além do clube já estar queimado, ainda surgem novas informações que prejudicam mais o Corinthians ainda no mercado. Então o Corinthians já é um clube que sangra financeiramente, sua imagem está manchada no mercado, então quando que o Corinthians vai chegar lá e vai contratar um jogador hoje, que é considerado um jogador bom, tem proposta da Europa, hoje chegaria para ser titular, por 34 milhões de reais, o Corinthians com certeza vai querer dividir em inúmeras prestações. E isso só vai prejudicando. Se amanhã ou depois o Flamengo bater lá na porta da Udinese, o Flamengo hoje tem 34 milhões à vista para dar para o jogador. O Palmeiras tem esse dinheiro à vista para dar para o jogador. O Atlético Paranaense tem esse dinheiro à vista para dar para o atleta. E o Corinthians, o maior time do Brasil, a maior torcida do Brasil, um time que arrecadou 880 milhões em 2023, não tem 34 milhões de reais para dar para o jogador. Então, para vocês verem que o Corinthians, a situação dele, ela não é só complicada futebolisticamente, financeiramente também e administrativamente também, porque passamos por um escândalo horroroso aí de corrupção e de laranja no contrato da VaidBet. Então, fiel, o que está acontecendo com esse Corinthians nosso? Porque o Corinthians antigamente, eu não sei aí se você é um torcedor mais novo, um torcedor mais antigo, você como torcedor mais antigo vai lembrar, o poderio financeiro do Corinthians antigamente para a negociação, ele era gigante, cara. O Corinthians chegava para buscar um time, tava lá na disputa Corinthians, Flamengo, Palmeiras,
Atlético Mineiro, um jogador aí de ponta, um jogador de destaque. Vamos dar um exemplo do Eric Pulga. Se fosse antigamente, cara, o Corinthians nadava de braçada, porque todo mundo queria vir jogar no Corinthians. É um clube que estava ganhando título todo ano, mandando o jogador para a Europa direto, que é o sonho de qualquer jogador. Uma vitrine espetacular, um time que andava em dia, um time que cobria proposta, um time que tirava o jogador no auge de outros clubes, porque tinha dinheiro em caixa, tinha saúde. Hoje não. Hoje é um Corinthians totalmente queimado no mercado da bola e com a saúde financeira sangrando. Essa é a realidade do Corinthians hoje. Eu ser realista não me faz menos corintiano. Tenho que explicar aqui a realidade para vocês, tá? Corintianeiro, mas você disse que o Corinthians fez uma proposta oficial para o Wallace, tá, fiel? Sim, não sei os valores, fiel. Vou ser muito ingênuo aqui e com certeza queimaria minha imagem com vocês em falar um valor aqui. Nesse canal eu não chuto informação. Eu trabalho com informações transparentes, informações reais. Estou apurando o valor e trago para vocês, mas o Corinthians fez uma proposta aí para o Wallace e para o Udinese, tá? Por menos de 34 milhões de reais. E é lógico que a gente vai ouvir um não gigante, pelo menos é o que eu penso, porque o valor já estava em 46 milhões de reais, abaixou aí para 34 milhões de reais, e acredito que o Udinese não vai abaixar mais, porque é um jogador que está em alta, um jogador totalmente titular e que ainda tem mercado na Europa. Então, fiel, vamos ver o que o Corinthians vai fazer aí na abertura dessa janela com o caixa totalmente sangrando. Vamos ver que mágica que o Corinthians vai fazer junto com o Fabinho Soldado, ou se o Corinthians fecha aí as pressas com um patrocinador master que possa antecipar, ou que vendemos o Wallace. Mas mesmo que vendemos o Wesley, desculpa, não é um dinheiro que chega para a gente contratar de 4 a 5 peças de peso, que é o que precisamos. Então o Corinthians, fiel, vai ter que rebolar aí para realizar algumas contratações de peso que possa chegar e resolver o nosso problema. Porque se o Corinthians cair na bobeira de contratar de 3 a 4 jogadores, apostas, jogadores para ver se vai dar certo, jogador de 7, de 8, de 9 milhões de reais, aí é a mesma coisa de não reforçar. Então é preferível ficar com esse time do que contratar jogadores que são totalmente apostas. Certo, fiel? Amanhã trago mais informações do Corinthians para vocês, 11h30, 11h40 já tem vídeo do Corintianeiro no ar. Meu muito obrigado por tudo mesmo, fiel. E vai Corinthians!